agora a gente vai conhecer a história de uma outra mulher inspiradora. A Lívia Viana, ela trabalha em um meio predominantemente masculino e teve uma iniciativa muito corajosa, um trabalho social brilhante que contempla mulheres em situação de vulnerabilidade social, através de uma empresa chamada Ela Faz. A Lívia capacita mulheres para serem encanadoras, pedreiras, eletricistas, e essas mulheres, além de prestarem um serviço de qualidade, deixando outras mulheres se sentirem seguras ao recebê-las em sua casa, conquistam essa independência financeira e também conquistam autoestima. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. É um prazer lhe receber aqui. Oh, Muito obrigada pelo seu aceite, doutora Lívia, bem-vinda. Obrigada, Emília. Eu que fico grata pela oportunidade de estar aqui, de falar do projeto, de falar, de ser um pouco inspiração para outras pessoas. Muito obrigada. Vamos conhecer lá a sua história. Doutora Lívia, a senhora é engenheira, não é isso? Sou engenheira, sou administradora, engenheira civil. A engenharia, a gente sabe que é um meio predominantemente masculino. De onde veio essa sua vontade, essa sua escolha? Por que engenharia? Bom, engenharia veio depois, já na fase adulta, né? Primeiro eu me formei em administração, Sim. fui 10 anos bancária e então eu resolvi empreender junto com meu esposo. E para esse empreendimento necessitava de uma qualificação técnica para desenvolvimento do produto, que é o pré-moldado. E aí eu comecei a estudar sobre o produto, comecei a me identificar, comecei a gostar sobre o processo e queria me aprofundar. Então eu resolvi fazer engenharia civil, com 2 filhas, casada, com uma rotina super arrojada já de trabalho, mas uma coisa que eu pensei quando eu resolvi voltar a estudar é que o tempo ele vai passar de qualquer forma, né? E o que você vai fazer dele é que vai dar realmente significado, que vai fazer história na sua vida. Então eu disse, eu vou me sacrificar um pouco mais, vou tentar não deixar que ninguém sinta falta de mim e vou me dedicar aos estudos novamente. E foi com muito sacrifício, mas um sacrifício muito gostoso, que eu voltei a estudar, fiz a faculdade, era uma das melhores alunas da minha turma e me deu mais envolvimento no trabalho, mais dedicação. Doutora Lívia, e o Ela Faz? Da onde surgiu? O que é? Conta para quem nos assiste que projeto fantástico é esse. Bom, eu sempre gostei de fazer participação em causas sociais, né? Desde quando comecei a trabalhar, desde nova, fazia doação junto com meu esposo de cestas básicas, sempre participava da igreja, então eu tinha essa sensação, esse sentimento de poder fazer algo para outras pessoas. E fazendo uma ação social junto com o Sinduscon, com o Sindicato da Indústria da Construção, em comunidades, me veio o despertar da necessidade das mulheres, porque é um ambiente que sempre que a gente chegava para capacitar, para inserir no mercado, predominantemente masculino, principalmente para as áreas de mais técnicas do que de graduação, né? Então se tinha pedreiro, se tinha armador, funileiro, sempre homens, nunca mulheres. E uma vez, numa reunião na Casa da Mulher, no encerramento de um curso que era de manicure, que era manicure e artesã. Aí a Susan disse, Lívia, as meninas elas querem mudar, elas querem outra oportunidade, elas querem outras coisas que possam dar melhor qualificação para elas querem ser em outro mercado. Porque realmente, quando você vê um curso, veio filantrópico, você vê muito mais essas áreas, que são áreas de culinária, de beleza, mas essas áreas mais masculinas, que hoje predominante masculinas, você não tem, elas queriam, mas não tinham oportunidade de se qualificar e entrar. E muitas das vezes elas querem resolver os problemas nas suas casas. Então não seria uma oportunidade só de ofertar mão de obra, mas de poder fazer um banheiro, de fazer uma cozinha, de aumentar um quarto, né? Então, era essa a necessidade delas. E aí eu disse, Susan, realmente eu vou fazer um projeto, vou pensar nesse projeto para a gente desenvolver. E aí, numa nova visita no CETRES, o secretário disse, Lívia,
tem tantas pessoas que têm medo de receber um profissional em casa. Eu mesma agora deixei minha mãe em casa para receber um encanador e eu deixo ela com medo, porque eu não conheço. Aí vai chegar um outro homem lá em casa e eu não sei, mesmo às vezes quando você conhece, você não pode entrar na cabeça da pessoa, você não tem total segurança, né? E ele disse assim, por que tu não investe num negócio assim? Do nada. Aí eu falei assim, eu vou investir nesse negócio, porque todo mundo, foi um desejo muito forte, interno, de se fazer isso acontecer. E então surgiu a Ela Faz. A Ela Faz, ela tinha uma história já, né, que não tinha atuação empresarial, ela tinha uma atuação muito tímida, mais da ideia do que ela vinha para solucionar, e eu entrei para atuação empresarial. Então, no começo, a ideia era disponibilizar a mão de obra feminina, de mulher para mulher, aonde a gente iria atender aquela mulher que se sentia insegura de receber um homem em casa, né, ao passo que aquela outra mulher iria ofertar mão de obra de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Mas aí a ideia era linda. Mas cadê essas mulheres? Aí que a gente foi atrás da listagem do Síndico de Construção Civil, que é o Sindicato dos Trabalhadores, e lá existiam menos de 1% de mulheres cadastradas. Quando a gente foi ver, ligar para essas mulheres, para fazer um banco de dados, para levantar a qualificação delas, muitas delas não atuavam. Além de ter 1% cadastrado, a maioria delas não atuavam. E aí, então, que veio a atuação do projeto Ela na Obra. E aí o projeto Ela na Obra foi todo escrito, submetido na FAPEMA, na Economia Criativa, no meio da pandemia, em junho de 2020, e eu disse aquela situação, meu Deus, como é que eu vou fazer esses cursos? Porque inicialmente os cursos seriam na indústria. Eu ia levar as mulheres para lá, iria ensinar tecnologia de concreto, como é que faziam as peças, porque existe uma gama de oportunidades para que elas possam desenvolver peças artesanalmente, como pavimento, né, revestimento. Então, era esse o trabalho que eu ia fazer. E, de repente, depois eu pensava em criar uma cooperativa. Mas mudou. E agora? Como é que eu vou resolver essa questão? E aí, então, eu disse, eu não vou dar para trás. Eu já conversei, já falei com a Casa da Mulher, já falei para os CETs que eu ia fazer, então eu vou fazer. E aí, eu entrei em contato com o Senai, e lá nós abrimos a primeira turma exclusivamente de mulheres. O Senai nunca tinha tido uma turma de mulheres, que foram 30 eletricistas e 20 pedreiras. Tivemos a ajuda ainda de outros parceiros, que eu fui buscar a parceria para a gente poder... Porque no início era um número tímido, eu calculei um custo, porque eu ia ser dentro da minha estrutura, mas quando eu voltei para uma estrutura externa, os custos aumentaram. Então, elas tinham passagem, alimentação, material, camiseta, tudo isso eu não queria voltar, eu não queria regredir. Então, busquei parceiros, aí eu tive parceria da Potiguar, do Centro Elétrico, do POP Sindicato da Construção. E aí, essas parcerias propiciaram que a gente fizesse os primeiros cursos, e aí começaram os desafios, porque não é só curso, né? Você precisa qualificar, mas elas não tinham habilidade. E essa habilidade que daria segurança para que elas pudessem entrar no mercado de trabalho. E aí vieram os novos desafios. E agora, no meio da pandemia ainda, como é que a gente vai fazer tudo parado? Né, foi janeiro de 2021, quando voltou aquela outra nova onda, né? E como é que eu vou fazer? E então a gente começou a ter um outro olhar. Poxa, as pessoas estão mais em casa, elas estão precisando de fazer reparos em suas casas, elas estão tendo um olhar, existe um mercado ainda necessitando dessas profissionais. E aí vamos entrar na reforma com essas meninas. E aí eu contratei profissionais qualificados, tinha um engenheiro, contratei uma engenheira também. E aí eles passaram a conduzir para que elas pudessem ter segurança e habilidade na hora de fazer a inserção dentro das reformas. E aí a gente começou a inserir essas mulheres dentro do mercado de trabalho.
Então foi um caminho cheio de percalços, cheio de Bastante. dificuldades. Qual foi a sua maior motivação? Porque veio uma pandemia, eu imagino que tenham vindo outras situações, talvez não do tamanho de uma pandemia, mas que também desestimulam, né? É, A gente já tinha conversado sobre isso anteriormente. É um isso. meio machista. É. Qual foi a sua principal motivação para seguir em frente? Olha, a minha motivação que dura até hoje é conhecer a realidade de cada uma dessas mulheres, entender quais são as suas necessidades, compreender que eu posso fazer muito mais, né? Que Deus me abençoe, abençoe minha vida e que a forma de eu contribuir é fazendo esse trabalho. Então, eu me deparei com mulheres que tinham nos seus quartos 8 pessoas, né? Estava no terceiro parceiro, tinham filhas moças, tem filhas moças, e aí tem receio, tem medo de agressão para aquelas meninas, mas vai fazer o quê? Tem um banheiro que não tem porta, que é uma cortina, né? E o filho quer fazer uma festa de aniversário, quer receber um coleguinha em casa, mas ele tem vergonha, porque o básico não tem, que é um banheiro, um chuveiro, né? Então essa realidade foi que me motiva, que me move hoje de coração. Agora mesmo eu fiz uma capacitação em que eles trouxeram várias dificuldades e que a gente vivencia, mas que muitas das vezes a gente não consegue enxergar. Porque não foi a nossa realidade, não foi a minha realidade, né? Pode ter sido a realidade da minha mãe, a realidade do meu pai, mas eu não vivi nessa realidade. Então, muitas vezes você julga porque que a mulher, ela perde uma oportunidade de trabalho no centro da cidade. Mas para ela se deslocar da periferia, no centro, numa área rural, para a cidade, ela vem num ônibus lotado, ela passa por um caminho de extrema violência, de extremo risco de violência. Ela vem num ônibus lotado, muitas das vezes com aquele homem assediando ela, um risco de assédio, né, com perseguições que ela sofre de um ex-companheiro, para poder chegar a uma distância de um ônibus que às vezes dura 1 hora e meia. Então, para ela seria muito melhor se ela pudesse, dentro da casa dela, criar um mecanismo dela se inserir no mercado de trabalho e começar a fornecer, que hoje é muito possível. Então, a gente trabalha muito com isso, de poder levar essa possibilidade para elas. Nós tivemos profissionais que se capacitaram com a gente e que reformaram sua cozinha para fazer um bolo, né? Então, a gente tem aí, além da área da reforma, tendo esse olhar, uma outra capacitação que a gente tem intenção de desenvolver, que vai lançar agora em março, que é o de mecânica de motos. Porque a gente percebe que muitas delas têm moto e que ela se sente constrangida de ir numa oficina mecânica, né, para fazer uma manutenção, para apertar um rolamento, para trocar um óleo. E se ela souber fazer, além dela fazer, ela abre uma oficina mecânica dentro da casa dela e resolve ainda de outras pessoas que não querem entrar nessa área. Então, a gente cria uma oportunidade para quem quer e a gente procura identificar se essa oportunidade que ela quer está dentro do perfil dela. Porque muitas das vezes ela quer um acolhimento, ela quer ser ouvida, e ela acha que dentro da plataforma ela vai conseguir isso, muitas vêm com essa esperança, mas a aptidão dela, a necessidade dela, o sonho dela não é esse. Então, a gente procura também fazer esse trabalho para que a gente possa estar direcionando ela corretamente. É engraçado a gente pensar que a configuração, né, dessas mulheres que vão em busca de se capacitar, a motivação primária não é essa vontade, a motivação primária, conversando com você, eu percebo que é o medo. É o medo de ser assediada numa oficina, é o medo de ser assediada ficando sozinha em casa, de repente, com um pedreiro, com um eletricista. Mas aí, a partir disso, você capacita uma mulher que se fortalece, que se sente mais capaz. E aí, esse medo, que foi aquela motivação primária, ele deixa de existir. Então, é um trabalho com muitas camadas, né? É um trabalho que exige um olhar muito minucioso, um olhar muito delicado. Porque quem está de fora pensa, não, existem oportunidades de trabalho no centro da cidade, o ônibus está aí para quem quer, mas não é assim. Não. Quais A são gente julga muito. Não é? Nossa, eu mesma, quantas vezes meu Deus, mas por que vítima?
né, porque ela é vítima, e a gente começa a compreender, né, e trabalhar que ela não pode ser vítima, ela não deve se considerar vítima. Ela pode se transformar, ela pode se confiar na sua capacidade, ela pode identificar aquilo que ela tem talento para fazer. Então a gente procura também muito ajudar nesse sentido de identificar qual é o talento para que ela possa sair dessa situação. Então, quando a gente vê uma dessas mulheres falar, agora eu posso comprar um lanche para o meu filho, essa oportunidade eu tive, é muito gratificante para a gente. Na exceção, como você falou, o medo também existe, porque quando ela vai entrar no ambiente masculino, se a gente não trabalhar antes aqueles profissionais para receber essa mulher, ela vai sentir, porque eles mesmos, culturalmente, que é algo culturalmente, ele está intrínseco nele. Não é, muitas das vezes, por maldade, mas é por ignorância. Ele vai duvidar de alguns trabalhos que ela vai fazer, pode jogar uma piadinha, né? Então ela já vai na defensiva e ele já vai pronto para o ataque, porque é uma cultura e que a gente precisa modificar isso dentro das empresas de modo geral. Então a gente tem feito esse trabalho também, quando a gente faz a inserção, quando a gente encaminha, para que possa ser mudada essa visão, para que possa ser mudada essa forma de trabalhar a cultura das empresas quando recebem uma mulher num ambiente que era predominantemente masculino. E vai também, deixa eu continuar aqui falando, vai também um dos empecilhos que a gente encontrou, banheiro. Nós enviamos as meninas para uma obra que só tinha um banheiro químico. E o banheiro feminino? Não tinha. Não tinha. E até a gente convencer a fazer, botar um local para que exista a possibilidade da mulher ir no banheiro. Quer dizer que não vai nenhuma mulher nessa obra, só tem homem. Pelo visto, não. E aí parte daí, dessa consciência, né, nossa. Então, é um trabalho extenso, não só para as mulheres, mas para toda as empresas, a sociedade, de um olhar que a gente pode ter diferente para essa situação. Qual é o nosso papel enquanto sociedade para enfraquecer essas resistências que existem de homens e de mulheres também, de receber essas pessoas em ambientes em que de repente elas não eram bem vistas, bem aceitas ou não enxergadas como capazes de preencher aqueles espaços? Como é que a sociedade contribui para desmistificar isso? Nós todos precisamos ter um olhar diferente, né, para essas pessoas que sofrem, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Compreender que o que nós vivemos e o que nós conhecemos é diferente do que eles viveram e passaram e passam. Então, é julgar menos, olhar o lado positivo e tentar contribuir para que isso possa ser melhorado de alguma forma. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente precisa saber reconhecer que existem outras realidades diferentes da nossa, compreender isso desde a nossa vivência familiar, né? O que nós trazemos e o que nós temos em nós é trazido dos nossos pais, né? Dos nossos pais, dos avós, e então identificar o que é certo, o que é errado, e poder não julgar, mas poder compreender a situação de cada um. Acho que se a gente tiver essa que fala que é empatia, mas tiver um pouquinho mais, né? Tiver um pouco de compaixão, para a gente poder sentir um pouco da dor dessas pessoas e tentar contribuir e julgar menos. A Lívia Viana, numa posição de liderança, ela empodera muitas outras mulheres, ela fortalece muitas outras mulheres. Isso você acompanha, na verdade, diariamente, através do seu trabalho. Para quem nos assiste agora, para as mulheres que nos assistem e de repente não se sentem capazes ou se sentem tolhidas, ou de repente escutam muitas vozes as desencorajando, o que você tem para dizer para elas? Aí você tocou num ponto que eu acho assim, que é assim, primordial para você iniciar o empoderamento, é você começar a se conhecer.
né? Conhecer quem você é, conhecer suas necessidades, saber que expectativas você deposita na outra pessoa. Porque quando você deposita expectativas em alguém, você está dando poder a ela. E aí, quando você dá poder a outra pessoa, você se fere facilmente. E aí, por diversas ocasiões, você vai se sentir vítima, você vai se sentir triste, você vai ter depressão. E isso vai te atrasar, vai atrasar sua vida naquilo que você nasceu. Porque todos nós nascemos para vencer, né? Todos nós nascemos para o dom que Deus deu, o talento que Deus deu. Todos nós temos esse dom. Nós precisamos identificar quais são eles. Então, o que eu falo, gosto de falar muito agora, é que quando você dá poder a outras pessoas, você deixa de ser protagonista da sua história para ser coadjuvante na história de alguém. Isso pode ser muito prejudicial na sua vida e para o que você veio fazer. Doutora Lívia, eu lhe agradeço muito pela sua partilha, mais do que pela sua partilha, pelo que a senhora faz, pelo seu papel na sociedade ludovicense. Eu conheci o seu espaço, eu vi que a senhora tem uma equipe 100% feminina e toda mulher que preenche um espaço no mercado de trabalho é uma mulher que me fortalece enquanto mulher. Ah, obrigada. Toda mulher que ocupa uma posição de liderança é uma mulher que me fortalece enquanto coordenadora, enquanto chefe. Toda mulher que presta um serviço coletivo é uma mulher que presta um serviço por mim também. Então, fique com o meu agradecimento, com a minha admiração, com o agradecimento da Escola de Magistratura e fique com a certeza de que a senhora está fazendo algo que eu não conseguiria dimensionar em palavras. Quão necessário, quão importante, quão valioso é para essas mulheres que a senhora assiste tão belamente. Obrigada. E contratem a Ela Faz, que vocês vão estar ajudando a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Esse foi o Mulheres Mão na Massa.